nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Testemunho que não há divindade além do Allah, testemunho que Muhammad, seu servo e mensageiro. Queridos irmãos e irmãs ouvintes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que a paz de Allah subhanahu wa ta'ala todos vocês. Mais uma vez estamos aqui com vocês com uma nova aula, inshallah, sobre a divulgação, sobre a da'wah no Islã, a divulgação da religião. Tá tudo bem? O som tá bem? Espero que sim, inshallah. Então vamos só falar um pouco sobre o que nós falamos a semana passada, sobre as características da pessoa que ele quer fazer a divulgação para o Islã. A gente sabe, como a gente falou várias vezes, que não é qualquer pessoa ele pode fazer esse tipo de trabalho. Allah subhanahu wa ta'ala, louvado seja Ele, o nosso Criador, Ele escolheu entre as pessoas certas pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Escolheu os profetas, escolheu pessoas da melhor qualidade dos seres humanos para assumir essa missão. Não é fácil, queridos irmãos, mexer com o ser humano. A coisa mais complicada na vida, você mudar um ser humano, você educar um ser humano. Uma coisa precisa muita sabedoria e muita paciência e muitas características. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala escolheu entre os seres humanos alguns que realmente são preparados para essa missão. E também nós podemos, inshallah, seguir esse caminho e ser escolhidos também por Allah subhanahu wa ta'ala, mas nós temos que ter condições, nós temos que ter aquelas características que o divulgador para o bem, o divulgador para o Islã, ele deveria ter. A gente falou a semana passada sobre a primeira característica do divulgador, que é a sinceridade. Uma característica muito importante para qualquer muçulmano. Se esse muçulmano fosse divulgador, então tem que ter essa característica mais forte dentro do coração dele. Esse trabalho dos profetas tem que ter também características dos profetas, a sinceridade, uma característica é muito fácil a gente falar, mas realmente é muito difícil a gente aplicar, porque realmente a nossa alma precisa ser muito purificada para ser sincera, para fazer todas as coisas sem pedir retorno, sem pedir, sem ter um interesse. Precisa muito trabalho, muito esforço para ter uma alma purificada, e isso também precisa, o divulgador tem que trabalhar muito para ter essa característica. Então a sinceridade no primeiro lugar. Sem sinceridade esse caminho não vai ter sucesso, o caminho vai ter sempre cortado. A segunda característica, como a gente falou, al-ilm, o conhecimento também. Não pode divulgar uma coisa que você não conhece. Quando você vai falar, você tem que falar baseado com conhecimento religioso. Imagina em nome de quem você está falando. Tem um livro chamado I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ele tem um livro muito famoso que tem esse título, I'lam al-Muwaqqi'in, informar as pessoas que ensinam em nome de Deus. Então, ele chamou os divulgadores, os sábios, pessoas que ensinam
em nome de Deus, eles falam em nome de Deus. Então, uma responsabilidade muito grande. Você não pode falar em nome de Deus aqui para outros seres humanos sem ter realmente conhecimento bastante. Senão você cai na ignorância e você vai ter, não vai ter sucesso e vai ter retorno ao contrário que você quer fazer. Então, o conhecimento, sabedoria, muito importante. Também a gente falou sobre a coragem também. Você tem que ter coragem para falar a verdade sem vergonha, sem medo, porque é uma responsabilidade muito grande e o divulgador tem que ter essa característica. E também falamos sobre ser exemplo, porque você não pode divulgar uma coisa que você não pratique. Sem praticar, como você vai divulgar, como as pessoas vão obedecer, vão seguir as suas orientações. Você não está praticando aquilo que você divulga, aquilo que você chama as pessoas para fazer. A gente sempre cita uma história do Hassan al-Bisri, um dos sábios muçulmanos, um sábio, um divulgador da religião. Uma vez os escravos, eles chegaram até ele e pediram para ele fazer um sermão para incentivar os muçulmanos para libertar os escravos. E realmente os escravos, eles frequentavam a mesquita e realmente se juntaram e foram para a mesquita e esperando que o sheik vai atender o pedido deles para falar sobre esse tema. E realmente o Hassan al-Basri naquela semana não falou nada, passou a segunda semana também não falou nada, a terceira semana não falou nada, e eles ficaram se chateados, vamos dizer, e como o sheik não falou ainda sobre esse tema, a gente pediu para ele falar, e depois de um tempo, não sei, 2 meses, 3 meses, de repente o sheik subiu ao mimbar, um lugar onde o sheik faz o sermão na sexta-feira, e realmente falou sobre os méritos de libertar os escravos. Então, todas as pessoas saindo da mesquita, todo mundo que tem escravo naquela época libertou ele. E eles ficaram, claro, tanto felizes, mas eles também eles querem saber por que demorou assim. Eles retornaram para ele para agradecer, para perguntar também por que o Senhor assim demorou tanto para falar sobre esse tema. A gente pediu para o Senhor fazer isso faz tempo, por que demorou? Então o Hassan al-Basri ele respondeu para eles, realmente eu queria falar sobre esse tema, mas eu não tinha dinheiro para comprar um escravo e libertá-lo antes de falar para outras pessoas fazer isso. Eu fiquei juntando dinheiro até que eu consegui um preço de um escravo, aí eu comprei e libertei, e agora, depois de eu fazer essa boa ação, então eu posso falar e incentivar as pessoas. Realmente, as palavras dele naquela semana passaram para todos os corações e atingiu o objetivo, e realmente todos os escravos foram libertados. Então, essa história quer dizer para a gente ser exemplo para aquilo que a gente vai divulgar. As pessoas, irmãos, aprendem com os olhos, não aprendem com o ouvido, com as orelhas. Eles aprendem com exemplo, com olhos. Um exemplo só melhor para as pessoas de milhares de sermões, milhares dos livros que eles falam sobre as características. Uma pessoa verídica, sincera, leal, ele pode fazer
mudar, que as pessoas mudam e seguir essas características mais do que um ano de sermões e de falar. Então as pessoas aprendem com olhos, aprendem com exemplo. Então o sábio, o divulgador, ele tem que ter realmente, ele tem que ser exemplo. Não pode ser, não pode ser uma pessoa que fala uma coisa e faz outra coisa. Então ser exemplo uma característica muito importante também. O segredo, como falei, para o sucesso dos profetas e ser exemplo. Eles sempre eles estão na primeira linha, sempre eles fazem tudo que eles divulgam, tudo que eles ensinam. Agora, nós temos também mais uma característica do, da pessoa que vai assumir essa missão, que vai fazer esse trabalho, tem que ter também paciência. Paciência é uma característica muito importante. Por quê? Porque o divulgador é como médico. Ele, ele vai receber várias pessoas doentes, ele tem que ter paciência, ele tem que dar para cada um o remédio adequado para ele. Não pode dar um remédio igual para todo mundo. Cada situação, cada, cada irmão, cada ser humano, ele tem situação diferente do outro, então ele tem que ter paciência para e tem que ser preparado para assim encontrar, para atender pessoas que eles não sabem nada, que são pessoas ignorantes, pessoas então doentes, vamos chamar doentes. E ele como médico, ele tem que ter paciência e muitas vezes no Corão Sagrado, Allah Subhanahu wa Ta'ala mandou o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, que seja paciente, fasber, seja paciente, como os outros mensageiros anterior a você também tiveram paciência com seus povos. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ele diz também que todos os profetas que foram enviados por Allah, eles trabalharam como pastores, assumiram o cargo de ser pastor, que cuida carneiros. Por que essa profissão? Para os antes da profecia, até nosso profeta Muhammad, ele também ele trabalhou como pastor dos carneiros nas montanhas da Meca. Ele fazia essa missão porque ensina a pessoa um tipo de preparação para ter paciência com as pessoas e com os seguidores. Eles têm que ter essa característica também que eles vão precisar muito. Como o médico ele vai, mesmo às vezes, como a gente sabe, várias vezes os médicos eles sofrem também por alguns pacientes que sofrem dor, sofrem problemas e às vezes o paciente ele não aguenta, ele xinga, ele grita, mas mesmo assim o médico ele tem esse preparo para aceitar, para cuidar bem, mesmo que a pessoa ele fala uma coisa errada. Então, realmente, a paciência tem que ter, não pode ser irritar assim rapidamente e falar, responder. Então, tem que ter paciência. Isso é uma característica que nós precisamos muito, porque talvez na primeira vez você faz uma divulgação, um aconselho para uma pessoa e ele não dá para você nenhuma atenção, ou ao contrário, ele fala mal de você, ou ele fica assim rindo na sua cara, não gosta, e você tem que ter essa paciência para não desistir
vez, você tem que continuar. Olha, nosso profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele, ele divulgou dia à noite e usou todas as formas, todas as maneiras, 900 anos fazendo o Dawa no seu povo e poucas pessoas que seguiram ele, e mesmo assim, durante todo esse período, ele, eh, ele era paciente, sempre fazia súplica para Allah subhanahu wa ta'ala guia eles para o caminho certo. Então, paciência, gente. Vamos ter paciência com as pessoas que não sabem, que não acreditam, que vamos ter paciência, inshallah, para e nós vamos lembrar uma coisa que se você quer ajudar, você tem que ser médico, você tem que ter essa paciência profética, que ter aguenta todos os seres humanos e aceita eles como eles são e tenta mudar com boas palavras, com boa conduta, com orientações e nunca desiste da primeira vez. Então, mesmo assim, às vezes os profetas chegaram a ser machucados, eles chegaram a ser prejudicados. O nosso profeta chegou a ser apedrejado, até saiu o sangue dos pés dele, e mesmo assim ele nunca pediu para o Allah subhanahu wa ta'ala que essas pessoas morreram, essas pessoas desapareceram. Sempre ele desejou para eles o bom caminho, desejou para eles o guiamento, que Allah subhanahu wa ta'ala guia eles no caminho certo. Uma vez o anjo das montanhas, ele chegou até o profeta e ele queria realmente acabar com o povo, aquele povo que prejudicou o profeta e recebeu ele com apedrejamento, eles negaram a mensagem dele, mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz para o anjo que quem sabe um dia Allah subhanahu wa ta'ala que a descendência dessas pessoas que agora eles não acreditam que sejam pessoas melhor ou então desejou para descendentes deles, mesmo que essa pessoa ela está assim não está querendo ser guiado, mas quem sabe os filhos dele, os descendentes dele sejam melhor. Olha como a visão humana, uma visão bem assim. Ele desejou para o filho dele, se você não quer seguir você, eu espero que o seu filho também não seja igual a você. Então, essa é realmente a esperança e a paciência que todos os profetas até que tiveram, até que eles conseguiram fazer o que eles fizeram. Os divulgadores são seguidores do profeta, então eles precisam também ter essa qualidade. Paciência, gente. Outra coisa também, uma característica muito importante é ser humilde. Você não pode ter orgulho, porque às vezes esse orgulho é uma doença das doenças do coração. Então, não pode ter, mas nenhum muçulmano pode ter, e muito menos um divulgador da religião. Vai ter orgulho, porque às vezes o conhecimento ele gira esse tipo de orgulho. Como o Satanás realmente, o que deixou ele sofrer e ser expulsado no paraíso é o orgulho. Quando Allah subhanahu wa ta'ala pediu para ele respeitar o nosso pai Adão, quando ele criou ele, e pediu para ele fazer a prostração para ele, sinal de respeito, ele respondeu para o nosso Criador que eu não vou fazer isso, eu sou melhor do que ele. Ele foi criado da terra,
eu fui criado do fogo, eu sou melhor do que ele. Então, esse orgulho que realmente deixou ele sair na misericórdia de Allah e ser uma criatura ruim até o dia de juízo final. Então, o orgulho, ao contrário, o muçulmano deve ser modesto, deve ter humilde, como realmente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era também exemplo. Irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala falou do profeta Muhammad que ele tinha uma característica muito grande, muito nobre. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Certamente você tem uma característica muito honrada. A característica do profeta era realmente não pode comparar com outras pessoas. Quando você encontra com os companheiros, falam ou relatam que na hora que você encontra com o profeta Muhammad, você vai te amar, não tem jeito. Todas as pessoas que encontraram com o profeta no primeiro encontro, eles sentiram quando essa pessoa é uma pessoa grande. E ser humilde uma característica também que deixa a pessoa mais amada. A pessoa que tem orgulho, a pessoa orgulhosa, as pessoas afastam dele, as pessoas não aproximam dele. Então, como uma pessoa que tem orgulho, ele vai fazer divulgação? Não tem como. Tem que ser humilde, tem que ser amado, amar e ser amado pelas pessoas para poder passar para eles as informações, as orientações, mas como ele está achando que ele está num nível maior ou superior, as pessoas vão sentir isso e vão porque isso tem cheiro realmente. As pessoas vão sentir esse cheiro e vão afastar essa pessoa e nunca eles vão aproveitar, mesmo que ele tenha grande conhecimento. Olha como a pessoa, às vezes, com muito conhecimento, ele tem muito conhecimento, mas sem essa característica, ele pode perder e a divulgação dele pode ser perdida, as palavras deles não vão atingir, as orientações dele também não vão aos ouvidos das pessoas. As palavras vão sair na língua dele e vão por aí, não vão atingir. Uma vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sentado na mesquita e a mesquita estava cheia, não tem mais lugar para ninguém. Quando um companheiro chegou um pouco atrasado e não achava nenhum lugar para ele sentar. Aí, onde ele vai ficar, ele sentou no final lá, do lado da porta da mesquita e como não tem nada, ele sentou no chão. E o nome dele é Jarir al-Bujali. Então ninguém dos companheiros assim falou nada, ninguém, mas o profeta estava lá observando todas as pessoas, observando cada um por um. E o profeta percebeu isso. Ele viu o que aconteceu. Esse companheiro, Jarir, chegou e sentou lá na porta e sentou ainda no chão. O que o profeta fez? Ele estava com uma abaia, uma vestimenta assim muito bonita, mas mesmo assim ele pegou essa vestimenta, essa abaia e jogou para ele e mandou ele sentar em cima dela. Aí esse companheiro pegou a roupa do profeta, como ele vai sentar em cima da roupa do profeta? Ele ficou chorando, mas ele
olha com o respeito, olha a humildade do profeta, ele queria que ele... A gente sabe que hoje em dia, se uma pessoa pobre entra, ninguém dá atenção. Se ele vem, ninguém dá boas-vindas. Se ele não vem, ninguém pergunta porque ele não vem. Mas se vem, se for uma pessoa rica, todo mundo quer tratá-lo bem. E essas as características dos seres humanos, a gente sabe como. Mas os profetas não. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, mesmo que ele é profeta, pessoa mais respeitada, o governador, o presidente, o profeta, mas mesmo assim ele teve essa atitude. Então o que o Jarir ele fez? Ele pegou a roupa do profeta e ficou beijando e falou: "O profeta, nunca eu vou sentar em cima da sua roupa, que Allah subhanahu wa ta'ala honra o Senhor como me honrou dessa forma, dessa maneira." E o Jarir, ele sempre fala: "Eu nunca esqueço essa conduta do profeta comigo, nunca." Ele fica falando isso na frente de todo mundo, como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez com ele. Então, a humildade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também era o exemplo de tudo, todas as características. Quem lembra, assim, os sábios dizem, a pessoa grande, ou a grandeza da pessoa aparece quando você sente a sua grandeza quando você na frente dele. Então tem pessoas, quando você senta com elas, você sente que você é uma pessoa importante. Eles te dão seu valor, te dão a sua importância, te dão o que você merece. Tem outras pessoas, você se encontra com elas e eles tentam sempre desvalorizar, sempre menosprezar você. Então, a pessoa grande, a pessoa assim, que tem essa virtude, pessoa grande, aquela pessoa que você, quando encontra com ele, quando você senta com ele, sente que você é uma pessoa grande, você é uma pessoa importante, porque ele te deixa sentir essa grandeza. Então, irmãos, realmente nós precisamos dessas características para atingir os corações das pessoas. De conquistar as, antes de conquistar o raciocínio, a mente, o cérebro das pessoas, a gente tem que abrir os corações, atingir os corações das pessoas antes de atingir a cabeça ou atingir o raciocínio, antes de pedir das pessoas assim pensar nas palavras que a gente vai falar, deixa as pessoas assim sentir nossas características. Então é muito importante, irmãos, a divulgador, quem vai fazer o bem, que ele tem essas características, que seja paciente, que seja miúde, para poder passar essas orientações, para poder mudar realmente. Você não pode mudar a pessoa que está na sua frente quando você se acha que você é melhor do que ele, você é superior do que ele não entende nada, você entende tudo, você quer ensinar ele, você quer que ele seja uma pessoa certa e você um anjo, né? Nunca você pensa isso, porque você não vai poder mudar. Você tem que saber como agir, tem que ter essas características que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como os companheiros relatam, qualquer criança na rua pode pegar a mão do profeta e você pode ter certeza que o profeta vai parar no meio da rua e vai atender criança ou vai atender. Uma vez uma mulher idosa, pobre, pegou o profeta uma vez saindo da mesquita e ficou falando 1 hora com ele. O profeta lá
atendendo, respondendo às dúvidas dela. Então, essas características, irmãos, a gente precisa ter para poder corrigir os erros das pessoas, para poder divulgar o bem, para poder assim mudar, deixar as pessoas mudar uma característica, uma coisa errada, mas sem essas características a gente não vai conseguir. Você não vai conseguir mudar nem a sua família, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem seus amigos, as suas amigas. Você não vai conseguir isso sem ter essas características que a gente estamos falando. E a gente tem que lembrar que uma coisa muito não vou dizer que uma coisa é impossível, mas uma coisa precisa muito esforço, porque por isso Allah subhanahu wa ta'ala escolheu pessoas certas para assumir. Não qualquer pessoa lhe serve para essa missão. Só as pessoas que eles podem ser dessa qualidade, pessoas que são realmente eles, o coração deles ele tá cheio da misericórdia, cheio do amor, e está bem ligado com Allah subhanahu wa ta'ala através do Alcorão, através das orações, através das adorações. Então, realmente essas pessoas bem ligadas com Allah subhanahu wa ta'ala, que eles podem realmente fazer esse tipo de trabalho. Lembrando também, mesmo que é difícil a gente conseguir essas características, mas a gente tem que pensar também do resultado. Se você consegue mudar uma pessoa, salvar uma pessoa, só como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, uma só, imagina uma pessoa só, é melhor que você conquista o mundo inteiro. Tudo que existe das coisas materiais nesse mundo, uma pessoa guiada através de você, melhor de ter todos os bens dessa vida terrena. Então, uma missão grande, mas também o resultado é também bem grande. Então, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para seguir esse caminho e que nos usa também. Realmente, uma escolha dele, que Allah subhanahu wa ta'ala, se Allah subhanahu wa ta'ala quis o bem do seu servo, ele abre para ele essas portas do conhecimento, portas da divulgação, e que vai ser, inshallah, uma pessoa escolhida, o melhor missão, melhor profissão que você pode ter nessa terra, divulgar divulgar o bem, divulgar coisas boas entre as pessoas, divulgar o Islã. O Islã, quando a gente divulga o Islã, estamos divulgando a paz, porque o Islã significa paz. Quando divulga o Islã, você está divulgando a paz, a paz interior, a paz exterior, a paz entre as pessoas. Então, isso que nós chamamos o Islã, a paz, e inshallah estamos divulgando essa religião, mas com essas qualidades, essas características, para poder, inshallah, mudar. E a gente tem que começar com nossos mesmos, com cada um começa com si mesmo, para poder, inshallah, também mudar outras pessoas. Inshallah, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para ser verdadeiros divulgadores, inshallah, da religião, do bem. E vou abrir para nossos irmãos agora, quem ter uma dúvida, uma pergunta sobre esse assunto ou até outros assuntos. A gente estamos, inshallah, aqui para atender. Eu quero vocês participam, vocês também falam, manifestam. Quero que nossos irmãos nos ajudem também. Estamos, inshallah, aqui junto para fazer esse trabalho. Vamos, inshallah, começar agora. Nós temos uma uma pergunta da Sara. Qual a melhor coisa
Sobre a minha religião. Qual a melhor coisa para falar quando alguém me perguntar sobre a minha religião? Realmente, eh, você pode começar com falar sobre o Islã. E cada um tem uma maneira, uma forma diferente para falar sobre a religião. E depende também da pessoa que pergunta. Também, irmãos, para ser assim um divulgador bom, você tem que saber a situação das pessoas que você fala com elas, o nível do conhecimento, a cultura dessas pessoas. Tem que saber a situação dessas pessoas. Você não vai falar, uh, você não pode falar a mesma fala com dois lugares diferentes, com dois assim, níveis diferentes. Então, cada situação tem, você tem que saber essa pessoa, ao nível da cultura dela. Você não pode falar sobre, por exemplo, a teoria do Darwin para uma pessoa que normal, ele não tem, assim, nunca estudou, nunca ouviu falar. Então, cada um depende da situação dela. Mas, em geral, a gente podemos falar sobre o monoteísmo, que Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, sobre as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de começar a falar sobre as coisas, não começa a falar sobre as coisas, tem pessoas que vejam uma coisa errada, uma prática, uma conduta errada, e aí começam a falar sobre, em cima daquela coisa. Isso também a gente tem que ter essa inteligência, não falar uma coisa que a pessoa, a gente sabe uma coisa errada, falar na frente de todo mundo, então as pessoas não vão aceitar isso. Então, inshallah, pode falar sobre o Corão, sobre. Então, depende da pessoa realmente. Você tem que ter essa inteligência para saber como você vai começar, e depende da pessoa também. Não precisa, irmão, falar que eles estão eh, em desvio. Apenas você fala sobre a sua religião. Você fala sobre a sua fé, sobre a sua religião. Não precisa falar que eles são desviados, estão desviados, porque para eles são também verdadeiros. Eles se acham que eles estão no caminho. A gente não podemos também se duvidar ou desconfiar a fé deles, porque eles realmente aquilo que eles acreditam, aquilo que eles aprenderam. Então, vamos tentar explicar para eles o que é o certo e só a gente apenas divulgar, apenas falar, não precisa esforçar
não precisa. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele realmente ele ficava muito preocupado quando as pessoas não assim não ouvem ele, não se convertem para o Islã. Eles ficou sempre preocupado quando a pessoa não aceita. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele não ficar triste, e apenas ele é um mensageiro, mas quem guia é Allah subhanahu wa ta'ala. Então você quando você reza também suplica para que Allah subhanahu wa ta'ala abra os corações deles para eles enxergar o que você está enxergando, e, e quem guia o nosso Criador. Nossa missão só apenas divulgar e explicar. Mas nunca fala para uma pessoa: você está desviada, você vai você vai para o inferno, você vai não sei o quê. Isso você está cortando as linhas entre você e ele. Porque também para ele está no caminho certo. Então você tenta com carinho, com respeito, passar as informações para ele. Para provar, mostrar no Alcorão onde está informado isso está certo, sempre sendo como no Alcorão, e sempre sendo como o Alcorão em português. Então, realmente, irmã, você realmente isso a gente precisa falar de onde estamos trazendo nosso conhecimento. Claro, o divulgador ele precisa ter conhecimento muito grande do Alcorão Sagrado, um base de tudo. Mas se você não sabe, você não pode ter nenhuma vergonha para falar que eu não sei. Eu não sei esse detalhe, eu preciso perguntar. Então vai lá, pergunta e leva a resposta para eles. Isso não tem nada do errado, isso é o certo. Mas realmente a gente precisa sempre falar com base do Alcorão, ou do profeta, ou dos grandes sábios, ou tem que ter sempre uma base, um fundamento. Não podemos achar e não podemos falar das nossas opiniões. E quando tem tudo, graças a Deus, está no Alcorão Sagrado. Então, você pode passar essas coisas, ou essa dúvida, ou essa pergunta para um sheikh, um sábio que ele sabe orientar. Tá bom, irmão? Desculpa, a última palavra sobre o quê? Fitna? Tá querendo dizer, Patrícia? A fitna. A fitna realmente é uma coisa, um pecado muito grande. Fazer fitna. Fitna quer dizer uma tentação, uma, uma intriga entre as pessoas. E realmente o Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado: o pior da matança, se você fazer uma fitna entre as pessoas, então uma coisa é igual matar, igual crime, né? Um crime bem
grandes. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer esse tipo da fitna, esse tipo de briga entre pessoas, levar as palavras, eh, qualquer coisa que leva para briga, para ódio, para que a seu coração fica chateado com outras irmãs, então considerar pecado. Eh, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Essa língua, esse pedaço da carne que cada um de nós, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou ele para falar, para usar do bem, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Não fala uma palavra que leva para a briga, que leva para que as pessoas se odeiam, que as pessoas se afastam, a religião se afastam, as mesquitas se afastam, o conhecimento. Uma coisa, é um pecado muito grande, irmãos e irmãs. A gente tem que ter muito cuidado. Alguém falou uma coisa para você, e você vai levar essa coisa para outras pessoas, e outra pessoa para outra, e a gente estamos divulgando o mal, não estamos divulgando o bem. Uma coisa ruim, uma fofoca tem que ser enterrada na hora, não pode ser divulgada. Não leva palavras para outras pessoas. Você ficou sabendo uma coisa, é melhor você enterra na hora, não leva e finge que você não ouviu nada para não trazer esse tipo da, esse ambiente da ódio, ambiente da ciúme, ambiente da inveja, ambiente você nunca pode fazer isso, porque isso acaba com todas as nossas adorações, acaba com todas essas boas ações que a gente faz. Então a gente tem que ter muito cuidado e tudo começa com, com palavras, com essa língua. Nós temos que ter muito cuidado. Allah subhanahu wa ta'ala colocou essa língua dentro de uma cadeia, uma prisão. Tem os dentes e tem também os lábios para a gente pensar muito antes de deixar a nossa língua falar uma coisa. Deixa ela presa na cadeia e não fala mal e não usa essa dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou você para divulgar o mal e para fazer fofoca, para fazer fitna. As pessoas, às vezes, eles querem fazer o bem e acabam fazendo uma coisa ruim, e tudo começa, como falei para vocês, com uma palavra. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Só pode sair uma palavra que conserta, palavras que boas, palavras da divulgação, palavras bonitas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-kalimatu tayyibatu sadaqah", que a boa palavra é uma caridade. Imagina, irmãs e irmãos, imagina a boa palavra que você fala é uma caridade. Quem não tem dinheiro, ele pode falar boas palavras que vão ser consideradas como doação, como a caridade que a pessoa deposita para ele. Então, cuidado, irmãos, por não ter esse tipo da fitna, esse tipo de tentação, estragar essas relações familiares, estragar o ambiente dentro das mesquitas, dentro das irmãos, cada um fala uma coisa e eles acham que eles estão fazendo uma coisa boa, mas acabam fazendo um grande pecado. Tem mais?
eh, essa é uma pergunta sobre a ablução. Eh, Então, quando o muçulmano ele vai rezar, ele tem que ter ablução. Ele não pode, nunca pode fazer a oração sem ter ablução, mas não precisa ser 5 vezes por dia, porque a ablução tem certas coisas que anulam a ablução. Você pode rezar três, por exemplo, orações com uma ablução só, se ele não foi anulado. Se a ablução foi anulado, a gente tem que fazer, refazer de novo. Mas se a ablução não foi anulado, podemos fazer na mesma ablução 3 ou 4 ou 5 vezes. Quem pode, assim, uma pessoa se fica, por exemplo, saiu em casa de 8 horas da manhã, ele, ele protegeu o wudu dele, a ablução dele, e ficou até a noite. Ele não saiu para o banheiro, então ele não praticou nenhuma coisa que anula o wudu, ele pode fazer. Então, essa é a regra. Mas 5 vezes por dia, para quem anula o wudu, ele reza e depois ele anula o wudu, ele tem que fazer de novo. Mas pode fazer, se ele não anulou o wudu dele, pode fazer 2 ou 3, depende da capacidade de cada um para como ele pode proteger o wudu, a ablução dele. Tem mais dúvidas? Irmãos, esse assunto do Aisha, a esposa do profeta, ele foi muito assim uma coisa polêmica, mas realmente a gente não sabe se não temos uma certeza sobre a idade do Aisha quando o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com ele. Tem vários a gente sabe que antigamente não teve nem cartório nem registro. Eles contaram os anos com acontecimento. Aconteceu uma coisa grande, por exemplo, naquele ano, e as pessoas vão chamar aquele ano como a gente sabe, o Am el-Fil, o ano do elefante. O profeta sallallahu nasceu no ano do elefante. Então as pessoas colocam acontecimentos como referentes para conhecer, para contar. E tem vários. Mas se a gente faz uma conta sobre a idade do Aisha, a gente podemos ver que a idade dele é entre 18 ou 19 anos. Então, mas naquela época as pessoas não têm essa certeza então a data até 100 anos atrás a gente tem muitas pessoas que foram registrados de uma forma errada sobre o nascimento deles, como eles. Então, mas não é essa a idade que tem vários estudos sobre isso. Realmente uma coisa que gerou muita polêmica. Eu tenho um artigo que eu fiz, está no site. Se você pode entrar e ler esse artigo, eu fiz sobre esse especial para esse assunto, para definir a idade da esposa do profeta Aisha, que a paz de Deus, que Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com ela. Pode entrar e ler, eu coloquei todos os argumentos naquele artigo. Está no site, o site da União Islâmica ou da Liga Islâmica, acho que está
nos dois sites, site da Liga Islâmica, o site da União Nacional, unionislamica.com.br. Eu fiz um artigo completo sobre esse assunto para quem quiser se abordar mais esse assunto, pode entrar e ler sobre esse tema. O título do artigo: Aisha, a mãe dos crentes. Aisha, a mãe dos crentes. Pode colocar no Google, acho que vai aparecer para você. Tem mais irmãos? Irmãs? Então, irmã Fábia, onde você mora, irmã? Então, irmã, pode procurar a mesquita mais próxima da sua sua casa, seu bairro, sua cidade, para poder procurar conhecimento sobre as práticas da religião e continua procurando, adquirindo conhecimento, conhecendo amigos muçulmanos e muçulmanas para assim, aprender mais, para conhecer mais. E pode também entrar em contato com nossos irmãos desse programa, irmãos da Sunna, e até com a União Islâmica. Eu sou também, eu faço parte da União Islâmica e pode entrar em contato em qualquer Santo André. Então, você é perto da Santo Amaro, desculpa, do São Bernardo. Então, ou você pode frequentar aqui, mas procura uma mesquita perto da sua casa. E tem São Bernardo, é muito bom, e também aqui no centro tem no Brás. Também podemos, inshallah, entrar em contato para qualquer tipo de ajuda. Mas é importante, irmã, continua procurando, assim, adquirindo conhecimento para praticar a religião, para poder fazer a oração, para começar a fazer, inshallah, praticar a religião. E qualquer coisa pode, inshallah, mandar para a gente e a gente responde. Fazer um casamento islâmico correto, a melhor forma. ah, então, está falando sobre a festa ou está falando sobre o casamento? Porque o casamento islâmico é bem simples. Uma coisa com. Basta ter os noivos com testemunhas e com. Uma coisa bem simples, não precisa. Não tem rituais, não tem. Assim, complicado, mas se você está falando da, da festa do casamento, aí não pode ter uma coisa ilícita. Sobre a festa, então a festa não pode ter uma coisa ilícita no casamento. Então, mas cada cultura, irmãos, cada país, cada lugar tem uma cultura diferente para assim comemorar ou como assim fazer esse festa do casamento. Mas nós temos regras da religião que não podem ser assim esses limites, essas regras não podem ser ignoradas, têm que ser aplicadas.
Então, a festa não pode ter bebida alcoólica, não pode ter qualquer coisa que é ilícita dentro da religião, não pode ter. Mas, assim, a alegria para o casamento é uma coisa também, é uma coisa que precisa ter, né? Alegria de cada um, ele pode se expressar essa alegria de uma forma diferente do outro. Então, só evitando coisas ilícitas e pode fazer como você quiser, mas não sem praticar coisas ilícitas. Mas infelizmente hoje eh, podemos ver que a maioria das festas eles sempre tem uma coisa que que é errada, uma coisa que. Mas a gente pode tentar não começar a nossa vida do casamento, a nossa vida, a nossa família. Eu sempre falo isso para as pessoas. Irmãos, não começam a sua vida ah, da familiar, uma vida de uma prática errada, de uma forma ilícita, porque vocês vão ficar sem essa paz forte, porque esse primeiro dia, primeira noite do seu casamento, você vai precisar da bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, se não perca isso com práticas erradas, coisas ilícitas. E cada um de nós sabe o que estou falando, muitas práticas erradas que feitas do caso, e as pessoas querem ser alegres, mas acabam fazendo coisas erradas que giram seu problema. Os casamentos não duram mais muito por causa dessas falhas, né? Mas, inshallah, vamos tentar, inshallah, melhorar. Cada um teme Allah subhanahu wa ta'ala e quando ele pode, mas coisas proibidas nunca você pode ter dentro de uma festa do casamento. Se a mulher quer casar com um vestido branco, como comum no Brasil, é ilícito. Não, irmão, não pode, não é ilícito o vestido branco. Isso é normal, não tem. Mas o problema é que, se for entre as mulheres, a gente sabe que eh, a mulher muçulmana usa sempre o hijab, usa o lenço, não pode mostrar a beleza para as pessoas assim fora da família dela, mas apenas vestimento branco não tem um problema, pode usar e sem problema. Mas não só aqui no Brasil, irmão, também em todo o mundo islâmico também as noivas eles entram com vestido branco, não se preocupe. O wali é um pilar do casamento enquanto menor da idade, quando a noiva assim não atingiu, por exemplo, 18 anos, depende da lei do país, mas isso a finalidade do wali é essa aqui, se por exemplo, a noiva ela não atingiu ainda a idade do Código Civil, então precisa do olho, mas a mulher fora disso não precisa, se ela se adulta, mas não precisa do olho. Ela mesma ela pode assim fazer o casamento, ela só coloca um procurador na hora de fazer o casamento. Qualquer pessoa, qualquer muçulmano pode ser um procurador para assim fazer o casamento na hora. Mas o wali só precisa uma pessoa quando está, no caso, um menor da idade. Então já o tempo já passou.
Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe de todos e todas. E até a próxima, inshallah. Barakallahu fikum. Espero que essas palavras sejam benéficas para todos vocês. Que a paz de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.